Graças e paz, meus irmãos. Gostaria de iniciar esse tempo de hoje com a seguinte pergunta: o que a pandemia do coronavírus tem revelado sobre o seu relacionamento com Deus? Da mesma forma que esta pandemia revelou a precariedade do nosso sistema de saúde, ela tem sido um instrumento de Deus para revelar o estado dos nossos corações. Creio que cada cristão está se conhecendo melhor durante esses dias. E este conhecer melhor ele é compartilhado para dentro da nossa casa, para aqueles que estão à nossa volta. Os cônjuges passaram a se conhecer melhor, os pais estão conhecendo os filhos melhores, os filhos conhecendo seus pais melhores, já que muitos estão tendo esse tempo maior de estar com seus filhos. Só que esse convívio próximo, ele tem um potencial de gerar muitos conflitos, ou mesmo tornar mais evidente aqueles que já existiam, mas que agora com esse convívio junto se tornou muito mais acalorado. Mas voltando à questão do coronavírus, cada um de nós, cada família da igreja, cada um que não é da igreja, cada um de nós, quando somos expostos a uma situação de perigo, nós reagimos de maneira diferente. Porém, as nossas reações, elas estão alicerçadas naquilo que nós cremos, nas nossas convicções e valores que estão dentro de nós. O problema é que muitos de nós nutrem pensamentos errados a respeito dele mesmo e a respeito de Deus. E talvez muitos de nós também temos a mesma perspectiva de Pedro, quando ele foi avisado por Jesus que ele iria abandonar Jesus, não somente ele, mas os demais discípulos. A reação de Pedro foi: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Isso está registrado em Marcos capítulo 14, verso 29. Pedro não conhecia a si mesmo como Cristo o conhecia. E a única razão de Pedro não ter ficado prostrado na tristeza depois desse fato de ter dito que não conhecia Jesus, está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32, onde Jesus disse: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro permaneceu em pé, ou Pedro se levantou, ou foi levantado pelo Senhor, ou se colocou de pé porque o Senhor o levantou. Algumas perguntas iniciais são importantes para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Como está a sua confiança com Deus nesses dias? Como anda o seu relacionamento com Deus nesses pouco mais de um mês que nós não temos cultos aqui na igreja, de forma coletiva? Vocês têm estado mais próximo de Deus ou mais distante dele? De que forma você tem alimentado a sua alma diariamente? É com a palavra de Deus, ou com os noticiários da TV, ou com as mensagens do WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou qualquer outro meio? Como que você tem alimentado a sua vida espiritual nesses dias? Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias para Mateus capítulo 7, o final do Sermão do Monte, onde Jesus ele desafia cada um de nós a pensarmos sobre aquilo que ele havia ensinado, a partir do capítulo 7, verso 24 a 27, Mateus 7, 24 a 27. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que traga essa palavra aos nossos corações de uma maneira que possa produzir mudança em nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra ela produz o efeito desejado pelo Senhor na vida daqueles que a ouvem. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra penetre o nosso coração. Essa palavra que é a espada do Espírito, que ela venha ao encontro do nosso coração e produza mudanças de atitudes, de comportamento, de coração e de vida. Assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido de nós cristãos. É um texto que nós já abordamos ele na igreja outras vezes. De maneira preliminar, nessa passagem nós podemos ver algumas questões. Por exemplo, nós temos dois tipos de ouvintes. Aqueles que ouvem e se tornam praticantes da palavra, e aqueles que ouvem e não praticam a palavra. O texto também nos apresenta dois tipos de construtores, um sábio e um insensato. O texto também nos diz que duas casas foram construídas, uma com alicerce e outra sem alicerce. O texto diz que há dois fundamentos. Uma casa foi estabelecida sobre a rocha e a outra foi fundada sobre a areia. Há um ponto de semelhança entre essas duas casas. Ambas sofreram os mesmos ataques da chuva, dos transbordamentos dos rios e dos ventos. Mas também nós temos dois resultados distintos. Uma casa desabou, mas a outra resistiu. O contexto que nós temos dessa passagem, talvez um contexto um pouco maior, se estende desde o capítulo 5 de Mateus, onde se inicia o Sermão do Monte. Mas talvez o contexto mais próximo do que nós temos aqui, ele chega a ser no capítulo 7 mesmo. Porque o capítulo 7, verso 24, ele tem uma expressão que diz: todo aquele, pois é a razão, ou por essa razão, sendo assim, mediante tudo que eu já falei, era a conclusão que Jesus estava chegando. E esse contexto mais próximo que nós temos, nós vamos delimitar ele a partir do verso 13 do capítulo 7, quando Jesus ele nos traz à memória que existe dois caminhos, um espaçoso e um apertado. Há também duas portas, uma larga e uma estreita. Depois, isso ele fala no versículo 13 e 14. Do versículo 15 ao verso 23, Jesus também fala de dois grupos de pessoas, ou dois grupos de profetas, os verdadeiros e os falsos. Dois tipos de árvores, uma boa e uma ruim. Dois tipos de frutos, frutos bons e frutos ruins. O que nós sabemos dessa narrativa, desse ensino de Jesus, é que Jesus, ele inicia o seu ministério praticamente chamando 12 discípulos, e a sua audiência, em grande parte, ou na sua maioria, eram de judeus. E lembrando, os judeus eram o povo da aliança. Esse povo tinha um certo conhecimento a respeito de Deus, a respeito da lei de Deus, e tinha uma expectativa da chegada do Messias. Mas o contexto mais próximo aqui, desse verso 15 ao verso 23, ele fala de pessoas que tinham um relacionamento próximo com Deus, em certo sentido, mas esses relacionamentos que eles supunham ter não chegaram a transformar as suas vidas, por mais que eles se julgassem pessoas que eram obedientes à lei de Deus.
E o texto inicia dizendo, todo aquele. Jesus, ele está usando metáforas aqui, ele está usando uma analogia aqui do construtor para mostrar valores espirituais. O que ele está comparando é a vida, é o indivíduo, é eu e você, as nossas reações quando nós ouvimos a palavra de Deus. As atitudes, o que nós iremos fazer com aquilo que ouvimos. E ele diz, essas pessoas que ouvem, e é o tempo presente, a ideia que a pessoa está ouvindo agora, mas ela continua também ouvindo e tomando decisões. As minhas palavras. Vamos lembrar que Jesus, ele se identificou como a palavra que se encarnou. O Evangelho de João está escrito, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e a palavra se tornou a palavra viva, ela se tornou vida, e essa palavra é Cristo, a palavra encarnada. Só que a Bíblia diz também, que Jesus em outro momento ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras, elas falam a respeito de Jesus Cristo. Logo, nós podemos dizer que todas as Escrituras é a palavra de Deus a nós. Então, quando nós ouvimos as palavras de Cristo, nós estamos entendendo que a palavra de Cristo é toda a revelação de Deus. E o texto diz que, ao ouvir a revelação de Deus, nós podemos praticar ou não praticar o que a palavra de Deus nos diz. Todas as vezes que eu e você, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a cada vez que eu ouço a palavra de Deus, eu tomo uma decisão no meu coração. E essa decisão, ela é ou praticar a palavra, ou não praticar a palavra. Mas, quando nós entendemos que Jesus aqui não está falando de uma mera construção física, mas da nossa vida, da nossa construção espiritual, nós vamos trabalhar algumas ideias aqui nesse texto. E a primeira delas é, por que pessoas fracassam na sua vida cristã? Por que pessoas abandonam a fé? Por que pessoas deixam de seguir a Cristo? Por que isso acontece? Nós vamos olhar alguns pontos nessa primeira análise. Em primeiro lugar, porque falham, ou porque os fundamentos dessa construção espiritual, eles são desprezados. Vidas se destroem porque a palavra de Deus não é levada em conta. Se nós olharmos a região da Palestina, na região de Cafarnaum, onde Jesus dirigiu esse discurso, as casas eram construídas, boas parte delas, às margens do rio. Um construtor bem cuidadoso, ele teria cuidado de alicerçar bem a sua casa. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 48, diz que o construtor sábio, ele cavou uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele teve o trabalho de cavar a terra, ou aquela terra arenosa, mas que no verão ela era muito seca, e ele não se deteve de considerar que aquilo ali era segurança para construir a sua casa. Ele cava uma vala profunda, ele lança os alicerces sobre algo estável, algo seguro, e dali ele começa a sua construção. Ele não teve preguiça ou displicência de se esforçar para alicerçar bem a sua casa. Já o outro construtor não, ele não teve esse cuidado. Ele achou que aquilo ali era duro o suficiente para ele lançar os alicerces, e ele lança, talvez por preguiça ou displicência de cavar a terra, mas ele constrói a sua casa. Ambos as casas se ergueram. E o texto traz uma ideia, parece que as casas foram construídas próximas uma das outras. Certamente, por um tempo, quem se
passasse ali à margem do rio, poderia olhar e dizer: olha, que casas bonitas, que belas construções. Só que um dia chegaram as chuvas, chegaram os ventos, chegaram os transbordados rios. E Jesus fala sobre essas chuvas ser de fato as provações que chegam a cada um de nós. Não pequenas provações, mas intensas provações, que têm o poder de expor a fragilidade ou a firmeza de uma construção. E nós, ao longo da vida, nós vamos enfrentar diversas provações na nossa vida. Quais as implicações que nós temos de construir uma casa ou a vida espiritual sem os fundamentos necessários, ou desprezando os fundamentos? O que nós temos? Será que é sobre a palavra de Deus que você tem construído a sua vida? Você tem certeza que a sua vida está sendo edificada sobre esse fundamento sólido da palavra de Deus, cuja a pedra fundamental de sustentação é Cristo, é sobre Ele, é sobre a sua palavra que você tem fundamentado a sua vida? Se isso é verdade, como isso influencia as suas decisões? Quando você iniciou o relacionamento com a pessoa que está do seu lado, que é a pessoa que convive com você todos os dias, foi a palavra de Deus que orientou na sua decisão? Quando você vai fechar um negócio, é a palavra de Deus que orienta nas tomadas de decisões? Quando você vai tomar decisões importantes na sua família, é a palavra de Deus que está à frente? Ou você escolhe as maneiras fáceis? E quando se fala de facilidade na construção espiritual, fala de caminhos que nós escolhemos para pautar a nossa vida, que não são caminhos seguros. Vejamos alguns exemplos. Certamente é muito mais fácil não praticar as disciplinas espirituais do que praticá-las. Um exemplo disso é a oração. Você ora com frequência? Qual o tempo que você dedica para o estudo da palavra? Você dedica tempo para meditar na palavra e obedecer os mandamentos do Senhor? Como anda esse aspecto da sua vida? Como está a sua vida de oração? Você ora todos os dias? Você alimenta a sua alma da palavra do Senhor, como o salmista diz: meu prazer está na lei do Senhor e nela medito dia e noite? Você reúne a sua família para ter um tempo todos os dias com o Senhor? Aquilo que nós chamamos culto doméstico? Ou são as notícias da TV, dos noticiários, o alimento que tem conduzido a sua alma? Eu creio que muitos cristãos nesses dias vivem medos enormes, estão com medos, estão com pânicos, por falta, muitas das vezes, de se alimentar da palavra, e vão buscar nos noticiários o alimento que não sacia a alma. Tem um pastor que ele escreve alguns artigos para um blog chamado Voltemos ao Evangelho, e esse pastor chamado Renato Vages, ele fez uma lista de quatro características de uma pessoa desviada. E dessa lista de 4 características, 2 delas estão: não oram mais e não lê a Bíblia, lê pouquíssimas vezes a Bíblia, e quando lê, não obedece o que está lendo. As pessoas fracassam porque desprezam os fundamentos, mas também pessoas fracassam porque ignoram os perigos. Ignorar não significa não saber, pelo contrário, a pessoa sabe dos perigos, mas toma uma decisão de fazer justamente o contrário, de não obedecer. Jesus está dizendo que o construtor tolo,
ele sabe dos riscos, mas mesmo assim constrói a sua casa. Ele é sabedor dos riscos. Quem construiu uma casa às margens dos rios, ele sabia que um dia iria chover, ele sabia um dia que os rios iriam transbordar, ele sabia que os ventos um dia viriam, mas talvez ele não imaginava que seria para tanto. Talvez ele fez uma análise do solo e disse, não, esse solo aqui é instável, ou esse solo é firme, eu vou construir minha casa sobre ele. E Jesus disse, é insensatez construir uma casa sem o alicerce. O que adianta você construir uma casa dessa forma? O salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão torna-se aqueles que edificam essa casa. Se o Senhor não edificar essa casa, os temporais, as provações, elas vão chegar. E se a pessoa desprezar os perigos, as provações chegam. E na verdade elas chegam para todos nós, independente de quem nós somos, as provações vêm. Tiago diz que essas provações, elas são diversas. Elas são de diversas cores, diversos tons, diversos graus de intensidades. Uma hora mais leves, outras horas mais difíceis. Talvez muitos de nós nem perceberam, ou estão fazendo essa análise agora, que o coronavírus chegou como essa forte chuva nos lares de muitos de nós, e bateu com ímpeto contra as nossas casas espirituais. E muitos pensavam que a sua casa espiritual estava segura, as suas construções estavam firmes, mas agora estão deparando com medo, com pânico, com desespero, com falta de esperança. Outros foram displicentes, acharam que não tinha necessidade tanto de ler a Bíblia, não tinha necessidade tanto de ficar orando. Achavam que os cultos da igreja semanais, quarta-feira à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, seria suficiente para manter a sua alma alimentada por longos meses. Mas agora deu conta que nós não temos mais os cultos presenciais na igreja. Nós não temos mais as escolas bíblicas presenciais na igreja. Aquele mundinho religioso que nós aprendemos a viver nele, agora está privado. E muitos estão dando conta agora que o seu relacionamento com Cristo não estava tão firme quanto imaginava que estivesse. E alguns desesperados estão buscando alimentos em campos, ou alimentos podres para a alma. As pessoas ligam a televisão desesperadas para ver alguma coisa da palavra de Deus e nem se tem o critério de avaliar se o que está ouvindo é a palavra de Deus. Tantos falsos profetas espalhados nos nossos dias, na televisão, na internet. E talvez as pessoas pensando que estão alimentando do genuíno leite espiritual, talvez não estejam. Mas a palavra do Senhor disse hoje, comece agora, aproveite a oportunidade que você tem hoje, separe um tempo diário para você estudar a Bíblia. Talvez você não tenha feito isso, comece hoje, comece agora. Separe um tempo para você orar com a sua família. Separe um tempo para você ter um momento a sós com Deus. Reúna a sua família e faça um momento de culto doméstico. Evite programas que não vai acrescentar nada para a sua vida espiritual. Seja criterioso com aquilo que alimenta o seu coração. Pessoas fracassam porque, em segundo lugar, ela ignora os perigos que estão cercando ou estão rondando a sua vida com Deus. Só que pessoas fracassam por viverem uma religiosidade
ou uma vida cristã apenas de aparência. Duas casas foram erguidas, aparentemente vistas de fora eram iguais, mas as chuvas revelaram os fundamentos. Do versículo 21 e 22, o versículo 21 e 22, isso mesmo na passagem, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mas muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos tiveram a aparência de um cristão, muitos se tornaram parecidos com um cristão, só que alguma coisa no meio desse caminho, no meio desse processo, revelou falsidade. Era como árvores que havia belas folhas, mas que não havia frutos. As pessoas se consideravam seguidoras de Cristo, até chamavam Cristo de Senhor. Chegaram a falar de Jesus para outras pessoas, expulsaram demônios, segundo diziam, fizeram milagres. E a resposta é: vocês nunca tiveram relacionamento com o Senhor ou com Cristo. As razões do coração eram outras. O construtor sábio, ele não vai contentar somente com as aparências. Ele não cometeria um erro de construir uma casa sem se preocupar com a sua fundação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental de uma construção. É aquela que dá sustentabilidade, aquela pela qual sem ela toda a construção vem abaixo. E a palavra de Deus aqui comparada nessa passagem que lemos, ela é aquilo que nos dá a garantia de uma casa em segurança, é Cristo com a sua palavra. Mas por que cristãos tentam edificar a sua vida sem a palavra de Deus? E nisso aqui nós temos algumas implicações. Talvez muitos ainda consigam passar essa pandemia apenas com a aparência de discípulos de Cristo. Só que vai chegar um dia pelo qual Jesus aponta aqui, que não é esse tempo da pandemia agora, mas algo muito mais grandioso do que isso. Aonde ele vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, onde de fato, verdadeiramente serão conhecidos quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O apelo, o clamor que nós fazemos nesse dia de hoje, construa a sua vida espiritual com sabedoria e prudência. Repare se a sua vida está fundamentada na palavra ou nos conceitos humanos, ou na ciência humana, uma palavra que temos visto muito nos nossos dias. Ciência. Ciência. É na ciência ou é na palavra? Enquanto a ciência comprova a palavra, tudo bem? Se a ciência discorda da palavra, nós ficamos com a palavra. Não despreze os lembretes de Deus. Se muitos de nós tivéssemos considerados os perigos, nossas vidas hoje seriam totalmente diferentes. Se nós tivéssemos ouvido mais a palavra do Senhor, talvez muitos casamentos hoje não estariam no fim. Se nós tivéssemos ouvido mais a palavra do Senhor, nós não estaríamos embaraçados nos problemas que nós estamos enfrentando agora. Se nós tivéssemos dado os ouvidos à voz do Senhor, talvez nós não estaríamos com medo, com pânico, com pavor. A
A palavra de Deus nos ensina. Paulo, ele fala muito sobre isso. Ele fala do seu desejo era maior de estar com o Senhor do que de estar nesse mundo. Ele diz que meu viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Mas muitos cristãos nos nossos dias estão temendo a morte, como se nós nos tivéssemos reservados para morrer, para estar com Cristo. A questão aqui é: o pecado e o diabo nos cegam para os perigos, mas a palavra de Deus nos liberta e nos coloca de pé. Nós precisamos lembrar, na vida, todos nós somos construtores. Eu e você, nós estamos edificando a nossa vida. A cada dia, nós edificamos a nossa vida. Uns de nós seremos sábios o suficiente para pautar a nossa vida na palavra de Deus. Outros vão agir de maneira insensata, displicente. Uns vão firmar a sua vida na palavra do Senhor e vão obedecer essa palavra. Outros vão ouvir e não vão praticar a palavra. Mas a pergunta principal dessa noite é: e você? O que vai fazer com a palavra de Deus? O que você tem feito com a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido o seu alimento que tem te colocado de pé todos os dias? Você tem olhado para aquilo que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor? É o Senhor que tem alimentado a sua alma hoje. Meu desejo é que você tome uma decisão e peça ao Senhor que a palavra dele entre no seu coração, na sua vida, e transforme você de uma vez por todas. Tome uma decisão todos os dias de alimentar da palavra do Senhor. E deixe que a palavra do Senhor possa produzir em você o querer, o efetuar, que está na mão de Deus, isso possa ser realidade na sua vida. Aquilo que Paulo vai dizer aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deixe a palavra de Cristo encher e preencher a sua vida, a sua alma e o seu coração. Você vai experimentar aquilo que é a boa, a perfeita vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. A Tua palavra é uma lâmpada, a Tua palavra ela ilumina. A Tua palavra não nos deixa pisar em terrenos escuros, enganosos, terrenos falsos. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra é o alimento que nós necessitamos ter todos os dias. É a Tua palavra que deve estar no nosso coração. A Tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus, traga a Sua palavra aos nossos corações e refrigera a nossa alma a cada dia, a cada manhã, a cada levantar, que uma nova esperança venha brotar nos nossos corações ou ser reavivada em nossos corações. Nós que fomos resgatados para uma viva esperança, que a cada dia o Senhor traga à nossa memória essa esperança viva que é Jesus Cristo, que venceu a morte, triunfou sobre a morte, e um dia nós reinaremos para sempre com Ele. Que essa esperança, essa alegria, essa certeza possa estar em cada um de nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você pratique a palavra de Deus e experimente grandes coisas do Senhor, em nome de Jesus.